Olá! Quando falamos sobre meio ambiente no mundo corporativo, focamos em inovação, desenvolvimento sustentável e impacto positivo na construção de um produto ou serviço, né, que vai impactar aí positivamente, de forma inovadora e inclusiva, a maior parte da sociedade. Mas para que tenhamos sucesso na implantação deste objetivo nas empresas, temos que ter no ambiente acadêmico cursos de formação e especialização que prepare os profissionais que atuarão no ambiente corporativo. Para entendermos este assunto, conversaremos hoje com o professor Gustavo Loyola, que também atua como consultor e é gerente do Prime da ONU, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, eu vou conversar com o professor e gerente de projetos educacionais do Prime da ONU, Gustavo Loyola, que vai nos falar um pouquinho sobre educação executiva e como tratar a questão ambiental dentro de questões financeiras, de gestão, administração, dentro de um ambiente corporativo. Olá, Gustavo, tudo bom com você? Tudo ótimo, um prazer estar aqui hoje com você. Que bom. Gustavo, antes da gente começar a nossa conversa, fala um pouquinho aí da sua formação e da sua experiência profissional. Legal, Renata. Bom, eu sou mestre em governança e sustentabilidade corporativa e agora também um candidato a PhD em gestão de operações e sustentabilidade. Atuo aí como professor e consultor dentro desses temas de sustentabilidade, ESG, né? Atuo aí com educação em programas de MBA e também educação corporativa. E sou consultor dentro do Prime. Prime é de Princípios para a Educação Executiva Responsável, que é uma iniciativa da ONU que trabalha, né, debatendo de que forma trazer as questões de responsabilidade social, de ética e sustentabilidade para dentro da formação de lideranças. Ah, bacana. E me fala uma coisa, né? Dentro desse tema meio ambiente, o que a gente pode considerar como educação executiva responsável? Perfeito. Basicamente, né, existe um conceito, né, alinhado aí à evolução da administração de décadas atrás, sobre o processo de formação de gestores, né. Então, é uma visão norte-americana, europeia, que para o gestor ser gestor e atuar como gestor dentro de uma organização, ele teria que passar por um processo de formação em liderança, um processo de formação executiva. É nesse escopo que surge, né, o Prime como uma iniciativa para debater e para trazer os temas relacionados à sustentabilidade para dentro da formação de lideranças. O que isso significa? Significa trazer a consciência dos atuais e dos futuros líderes que dentro dos seus processos de tomada de decisão é importante considerar os impactos dessas decisões, né, que eles vão estar nas cadeiras que vão ocupar dentro das empresas, das organizações, os impactos dessas decisões na sociedade, no planeta, no meio ambiente, e também de que forma, como líder, eles podem inspirar a ação de outras pessoas em relação ao desenvolvimento sustentável e construir estratégias dentro das empresas que sejam mais justas, inclusivas e que de fato contribuam aí para o desenvolvimento do planeta. Não, perfeito. E, Gustavo, isso é super importante, né? Eu costumo comentar, muitas vezes na gestão pública, mas é óbvio que isso não difere na gestão privada, que é a interligação dos temas com as questões ambientais, né? Porque você não dá para tratar só setor econômico, questões financeiras, sem pensar no equilíbrio das questões aí ambientais e de meio ambiente. Não dá para se pensar em promover saúde, né, dentro ali de uma prefeitura, daquela comunidade, ou mesmo dentro de uma instituição privada, a saúde dos seus funcionários, da sua equipe, sem você também passar pelas discussões de meio ambiente, qualidade ambiental. Através da educação que a gente leva o conhecimento para essas pessoas. Então, realmente, eu acho que é de extrema importância a gente começar a não segmentar, né, o conteúdo ambiental só no ambiental, mas você tratar da liderança, mas com esta visão de
questões SG, meio ambiente, como que eu vou gerar uma economia para determinado setor, mas também pensando numa economia ambiental, né? Não numa economia simplesmente de recursos financeiros, mas você refletir isso para os recursos naturais. Então, é de extrema Exato. importância. Eu acho que as coisas se casam, né? Com certeza, a educação, né, é meio clichê falar isso, né, mas a educação ela tem um papel fundamental nessa transição e evolução de sociedade que a gente precisa. É claro que se discute muito, especialmente quando fala da educação para o meio ambiente, né, a atuação com as crianças, com os jovens, né, educação primária, secundária e tudo mais, o que é muito importante, mas eles são uma geração que ainda vai crescer e se desenvolver e assumir papéis de liderança e de tomada de decisão, né. É uma liderança que, apesar de consciente, né, hoje ela tem o papel de influenciar os tomadores de decisão, o que é importante. Quando falamos, né, na educação, terciária, por exemplo, ou a educação executiva, o processo de formação de lideranças, é importante atuar e discutir esses temas com os líderes agora, né, ou os líderes daqui 1, 2 ou 3 anos. Porque os temas ambientais são temas de extrema urgência, né. Talvez, pensando, por exemplo, em questões relacionadas às mudanças climáticas, a gente não tenha tempo de esperar um jovem que está ali na educação primária chegar a uma cadeira, seja governamental, empresarial, num processo de tomada de decisão, para propor soluções, né. Então é uma atuação ecossistêmica, né, e como você mencionou, Renata, né, é muito integrativo, né, não adianta só falar do meio ambiente, de ações de meio ambiente, sem trazer os debates sobre governança e sobre uma gestão ética por parte das empresas e das organizações. Então é isso que a educação para a liderança responsável discute, né, tanto o papel do indivíduo dentro desse contexto, mas também a influência que ele exerce dentro dos processos de tomada de decisão e dos seus liderados. Sim. E se a gente pensar, né, ah, SG, nas boas práticas dentro das empresas, se a gente não tem o envolvimento da alta liderança, isso acaba não sendo implementado dentro, né, de determinada organização. Então, realmente de extrema valia, de extrema importância, esse não só o conhecimento, mas a escolha, né, consciente desses líderes. E aproveitando aqui o gancho, Gustavo, aproveita e conta um pouquinho para a gente mais, né? Eu sei que você já falou um pouco, mas o que é o Prime? Qual que é a sua importância aí para as questões ambientais, além de talvez essa educação ali só para, né, alta liderança? E como são selecionados esses projetos educacionais dentro dessa estrutura, né? Qual que é o enfoque? Perfeito. O Prime, então, ele é uma iniciativa das Nações Unidas, né, uma iniciativa que surge dentro do contexto do Pacto Global das Nações Unidas, né. Nos anos 2000, lá dentro da ONU, o Pacto Global surge como uma iniciativa para engajar as empresas dentro do debate das questões ambientais, das questões sociais, de responsabilidade social e tudo mais, né, trazendo a visão do setor privado para essas discussões e esses temas que afetam a humanidade como um todo. Eh, Alguns anos depois, né, talvez alguns de vocês se lembrem, né, em 2005, 2006, a gente teve uma grande crise ética nos negócios, né, ou seja, muitos escândalos de corrupção a nível global, e uma reflexão, né, e isso trouxe uma reflexão sobre como esses líderes que estão dentro das empresas, né, estão sendo educados, né? Que valores, que princípios, que forma de gerenciar as empresas tem sido ensinada para essas pessoas, né? Porque com certeza não é a forma adequada e não é a forma que vai fazer com que a sociedade se desenvolva, né? E que tenha aí o impacto positivo e o desenvolvimento sustentável que a gente busca. Então, nisso, né, o próprio Pacto Global, dentro desse ecossistema da ONU, desenvolve a criação do Prime, como eu mencionei, né, dos princípios para a educação executiva responsável, como uma organização, uma iniciativa para agregar as instituições de ensino a discutir de que forma trazer esses temas relacionados ao meio ambiente, à sociedade, para dentro dos seus mecanismos de ensino, das suas disciplinas, das pesquisas desenvolvidas, da atuação que as instituições de ensino têm com as comunidades, né, do entorno e tudo mais, né? Então, hoje, o Prime ele é o braço, né, do Pacto Global que atua
com essas discussões relacionadas à liderança responsável, e é uma rede, né, uma comunidade de instituições de ensino, universidades, escolas de negócio, institutos, etc., que são signatários e atuam aí de forma colaborativa, discutindo, compartilhando e inspirando uns aos outros, né, nessa integração das questões relacionadas à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, para dentro das suas práticas e dos seus mecanismos organizacionais e educacionais, né? Então, quando falamos aí de projetos que o Prime atua e desenvolve, está muito atrelado à disseminação desse debate, né, a disseminação dessas práticas. Porque no final das contas, quem está fazendo, né, quem desenvolve essas iniciativas, são as próprias instituições e universidades, escolas de negócio que são membros e são signatárias, né? Então, o Prime, como iniciativa, assim como o Pacto Global, tem a missão de inspirar, de engajar e orquestrar uma rede de troca e de colaboração. Perfeito. E são instituições de ensino mundo todo que acaba fazendo parte. No Brasil, como que é esse engajamento, né, dessas instituições de ensino? A gente pode falar que a gente está bem, a gente precisaria de um engajamento maior ainda? Perfeito. O Prime ele tem quase 900 instituições que são signatárias no mundo inteiro, né? No Brasil, esse número é entre 20, 25 e 30 instituições, de grandes instituições, universidades e escolas de negócio. A atuação, né, do Brasil, né, dentro dessas discussões, ela é pioneira, né, dentro desse debate. O Prime, como uma organização global, ele é dividido em capítulos, né, em capítulos regionais, porque cada região do planeta tem as suas particularidades, os seus desafios e debates dentro da educação, né? O capítulo brasileiro foi o primeiro capítulo de país a surgir, justamente por essa vontade que o setor educacional brasileiro tem em debater, em discutir esses temas, e o protagonismo que o Brasil assumiu de tempos em tempos, né, desde lá dos anos 90, da Rio Eco 92, 2012, com a Rio +20, etc. Então, existe esse interesse, esse debate dentro das instituições de ensino, né, da forma com que a academia pode colaborar com o desenvolvimento sustentável, né? Então, hoje a gente tem essas instituições que são signatárias, são bastante propositivas em iniciativas e em ações, mas eu acho que o gap que a gente tem aqui no Brasil, e eu acho que isso também vale para o contexto e ecossistema empresarial, é essa concentração dos debates relacionados à sustentabilidade, ao ESG, ao meio ambiente, muito no eixo sul-sudeste do Brasil, né? O mesmo acontece também dentro do Prime, né? A maioria das instituições signatárias estão nessas regiões. Então, acho que o maior desafio, e aí isso tem a ver também com a continentalidade do nosso país, é expandir e engajar instituições de outras regiões do Brasil também. Tá. E é importante, né, porque como você bem disse, a gente tem particularidades regionais, então, como a gente tem essa, não é uma, não é uma divisão, né, mas você tem características específicas de cada país e dentro do Brasil, pelo tamanho que a gente ocupa, tem questões muito particulares. Então, né, super importante a gente ter o engajamento, muito embora a gente saiba que o Sudeste, eu acho que abrange o maior número de escolas de negócio, a questão da educação executiva acaba tendo um viés mais forte, mas não dá para a gente esquecer outras regiões, né, a importância que outras instituições de ensino também possuem dentro do Brasil como um todo. Então, acho que quanto mais realmente aí a gente trouxer esse engajamento, melhor para todo mundo, né, Gustavo? Acho que todo mundo acaba ganhando. Com certeza, né? E acho que mais do que isso, acho que uma evolução que a gente teve dentro do Prime também é de fato entender que a liderança, ela não é atrelada a uma disciplina, né, a uma carreira específica, né? A liderança é um processo de influência social, né? Então, o líder que é inspirador, um líder que tem uma visão orientada aí às questões ambientais, sociais, né, à sustentabilidade, por assim dizer, ele é um líder que inspira os outros, né? Então, são características que transcendem o conhecimento técnico sobre determinada disciplina, ou tema. E aí, o contexto realmente importa, né? O contexto é o que vai guiar essa mentalidade, essa visão do que de fato faz sentido, do que de fato se alinha à realidade e resolver os problemas daquele contexto, daquela região, né? Que é papel da educação alinhado também com as empresas e com as organizações.
Uhum, perfeito. E daí eu até ia te perguntar, né, pedir talvez aí alguns exemplos para a gente ficar um pouco mais claro. Como que é trabalhada essa questão aí, né, ambiental dentro da execução da educação executiva? Porque, pelo que eu estou entendendo, não não, pode até ser que tenha, né? Mas não necessariamente você tem uma matéria específica. Na verdade, a educação, ela permeia, a questão ambiental permeia finanças, sei lá, RH, outras áreas. Então, conta um pouquinho aí para a gente como que é isso. Exatamente. É uma questão bastante complexa, é interessante, é um desafio que tem enfrentado aí nos últimos anos, né, que é o que a gente chama no contexto das Nações Unidas, né, de greening education, né, de trazer a educação verde, por assim dizer, para dentro das instituições de ensino, seja primárias, secundárias, né, como tem aí o trabalho e a atuação da Unesco, por exemplo, seja na educação terciária, nas universidades e escolas de negócio, como atua também o Prime. Eh, eu acho que tem um primeiro desafio importante como sociedade e aí tem muito a ver com essa formação de lideranças, como eu falei, do líder, do indivíduo que vai ser líder agora, ou que é líder agora, ou num curto período de tempo, que é uma dificuldade já apontada em diferentes relatórios, né, das habilidades necessárias para lidar com essas questões ambientais dentro das empresas e das organizações. As pessoas não sabem como lidar com essa complexidade, com os desafios e com os impactos que a gente tem vivenciado nos últimos anos e vai vivenciar cada vez mais, né? Então, os gestores de empresa, né, diferentes estudos demonstram que tem um gap, né, de profissionais com o conhecimento necessário para lidar com esses temas, né? Então, acaba dentro das empresas, das organizações, a pauta ambiental estratégica, né, nos últimos anos, ela caiu no colo de diferentes profissionais, vai passa para um, passa para outro, um cuida de uma parte, outro cuida de outra parte, e se cria um Frankenstein, né, dentro das organizações, muitas vezes, o que gera muitos impactos negativos futuramente quando a gente pensa de forma estratégica no efetivo impacto gerado pelas organizações em relação a esses temas, né? Então, existe um gap de habilidades, né, no mercado de trabalho que é importante e a educação terciária, né, as universidades, as escolas de negócio, têm um papel, uma responsabilidade de suprir isso, né. A grande pergunta que a gente faz é: quais são as habilidades e características que são importantes para esse profissional lidar com esses temas? A questão técnica é importante, né, conhecer, entender sobre clima, sobre mudanças climáticas, sobre mecanismos ambientais, sobre biodiversidade, isso é importante? É. Só que precisa mais do que isso, né? As soft skills, elas são essenciais, né? Uma visão holística, integrada, sistêmica, em lidar com complexidade, em lidar com resiliência, em lidar com desafios complexos, é o que o profissional precisa hoje para poder lidar com as questões ambientais dentro da nossa sociedade, né? Então, quando a gente transfere isso para o que a gente tem feito, está muito em torno disso. É claro que trazer o conhecimento técnico, porque de fato as pessoas não sabem discutir e conversar sobre o meio ambiente e os seus impactos na sociedade e nas empresas, nas organizações, né? Então isso é algo que, apesar de estar nos livros educacionais há muitos anos, a gente ouve falar na escola em diferentes níveis, sempre foi um desafio distante, muitas vezes, né? E hoje esse desafio está cada vez mais próximo. Né? Então, quando esse processo de greening education, né, de trazer o verde para a educação, ele passa por isso, né, de trazer o conhecimento, de trazer isso de maneira disciplinar, né, dentro do currículo, dos conteúdos e das práticas, mas você tocou num ponto importante também, que daí é o outro desafio que se enfrenta dentro das universidades daí, e das instituições de ensino, que é a transdisciplinaridade. Por muito tempo, as instituições de ensino funcionam em silos. Eu tenho a cadeira de finanças, a cadeira de marketing, a cadeira de comunicação, a cadeira de engenharia, e cada silo funciona e opera, né, de forma separada. E funcionou por muito tempo. Só que hoje, de novo, reforço, os nossos desafios eles são complexos, então a gente precisa dessa transdisciplinaridade. E eu acho que a sustentabilidade, o meio ambiente, hoje ela tem
esse papel, e cada vez mais a gente observa, de ser tratado como um tema transdisciplinar, né, de eu conseguir falar sobre desafios ambientais numa aula de marketing, numa aula de finanças, numa aula de contabilidade, numa aula de engenharia, de gestão estratégica, de arquitetura e etc. Então, o esforço e hoje o que se observa na prática é justamente isso, né, o conhecimento sobre o tema e a transdisciplinaridade, né, conectando as diferentes disciplinas e áreas de conhecimento em torno dessa visão comum. Não, com certeza, Gustavo. Eu acho que esse é um ponto que acho que as universidades elas estão questionando por uma necessidade que acho que o mercado tá colocando. E vou dar um exemplo, tá? Eu sou advogada de formação. E dentro do curso de direito é isso. Você vai ver direito civil, você vai ver direito comercial, né, o penal, mas você não vê gestão, você não vê finanças, você não vê a questão né, de RH, relacionamento com pessoas, mesma questão psicologia. O dia a dia do profissional, no fim das contas, ele é muito mais só do que aquele de você fazer análise, né, do caso concreto e relacionado às normas. Tem toda essa outra necessidade e que nenhuma faculdade, né, pelo menos quando eu me formei, você tinha isso no currículo, né? Hoje acho que algumas poucas têm trazido, mas ainda é muito pouco. E uma coisa curiosa, eu acho que ano passado eu fiz o curso, né, para conselhos do IBCG, para ser conselheira da administração, e até por não ter conhecido, né, por ser da área jurídica, a gente já não tem uma familiaridade muito com finanças, né? Eu tinha um receio, será que eu vou dar conta de um curso, né, como esse, muitas vezes voltado para quem é da área financeira, quem já está no mercado há muito tempo? E você sabe que, para minha surpresa, eu não senti dificuldade nenhuma, até pelo contrário, mas eu acho que por conta desse background que eu tenho das questões ambientais, que a gente sempre vê essa questão né, interdisciplinar, porque a questão ambiental ela passa por um monte de coisa. E até voltando um pouco assim, até nos pontos da sua fala, que acho que é um desafio de quem está na alta liderança das empresas, que é a questão financeira versus sustentabilidade, né? Eu tenho uma amiga que brinca, que todo mundo é sustentável até a hora que o econômico bate, né? Porque você precisa daí nadar, sobreviver e cadê a sustentabilidade, né? Não, eu estou vendo o financeiro unicamente. Então, acho que o fato de eu ter essa visão mais multidisciplinar, pensar em várias questões, eu me surpreendi em questões que eu tinha dúvida se realmente eu daria conta num curso de conselheiros de administração. E realmente, eu acho que quem está à frente das organizações, muitas vezes, num curso de economia, num curso de administração, imagina, o que é logística reversa? O que eu preciso entender do que eu vou fazer com o resíduo, com o lixo que é gerado aqui onde, né, eu trabalho? Por que eu preciso entender disso? Água, aqui, né? Mas isso é inerente, né? A concessionária me fornece. Energia, não, eu tenho também aqui o fornecimento. Por que eu preciso pensar em fontes alternativas? Então, eu acho que cada vez mais essas pessoas que estão à frente de negócios, né, da tomada de decisão, precisa ter esse skill, este conhecimento mais diversificado em todos os cenários, até para que esta empresa seja uma empresa sustentável ao longo dos anos, né? Porque a sustentabilidade a gente sabe que não vai passar só por questões econômicas e financeiras. A gente cada vez mais está entrando numa sustentabilidade mais global, por assim dizer, né? Mais diversificada que não só o mercado financeiro. Então, para mim faz todo sentido, né, isso que vocês estão trazendo, e realmente eu acho que é um desafio, porque talvez as gerações mais novas, mas as mais antigas não aprenderam a pensar dessa forma, né? Não foi ensinado, não são habilidades que trouxeram dentro dos cursos. Então, e daí, né, a minha, até emendando um pouquinho, a minha outra pergunta era isso: como que de repente levar o conhecimento de que essas pessoas, né, como eu vou equalizar essas metas de sustentabilidade, gestão, a questão da inclusão cada vez mais presente, inovação, que também é uma necessidade, né?
sem comprometer a viabilidade financeira das empresas, que muitas vezes essas pessoas de alta liderança só enxergam, né, ou não só enxergam, mas estão mais acostumadas a ver a questão financeira. Então, como que você vê esse desafio? De fato, é um desafio presente. Eu acho que hoje a sociedade como um todo, né, esse ecossistema global que debate as questões de sustentabilidade tem avançado, e construído uma maturidade para tratar desse tema, né. Falando desse alinhamento, por exemplo, da sustentabilidade com a questão financeira, eh, para mim, né, só é sustentável se o equilíbrio dessas 3 dimensões acontecer, né, a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão financeira e de prosperidade, né. Essa é a essência. Eh, Pra isso acontecer, a sustentabilidade, né, os temas inerentes às questões sociais e ambientais e governança, tem que estar dentro do core business, né. E é um processo que não é simples de se fazer, né, então a gente como ser humano, a gente tem dificuldade de lidar com a complexidade, porque justamente é entender o contexto do negócio, entender como esse negócio se relaciona com as temáticas de sustentabilidade, os impactos que esse negócio gera no meio ambiente, na sociedade, de que forma também esse negócio ele é impactado pelo meio ambiente, pela sociedade, né, os seus impactos e dependências dentro desse contexto, e a partir daí entender de que forma esses temas se conectam com a estratégia, com o core business, com a visão de longo prazo da empresa e da organização, né. Quando se encontra esse pote de ouro aí no final do arco-íris, por assim dizer, é a forma com que essas 3 dimensões caminham de maneira conjunta. O que a gente vê hoje, né, eu não vou dizer que na maioria dos casos, né, mas frequentemente, é um desalinho, né, é tratar a sustentabilidade ou as questões ambientais como um apêndice da estratégia da empresa. E é isso, né, se você não tem estratégia, se você não tem intencionalidade, se não tem relação com o seu modelo de negócio, em qualquer momento intempestivo, onde você tem ali uma redução dos seus recursos, disponibilidade financeira, é a primeira coisa que você vai cortar, os apêndices, né? Vou aparar tudo para poder recuperar e reconstruir o meu negócio, a minha organização. Então, se isso é desconectado, é tratado como apêndice, né? Invariavelmente, o caminho financeiro ele vai andar separado do caminho da sustentabilidade do meio ambiente. Então, o grande desafio é encontrar essa conversão que só acontece com o conhecimento e entendimento do próprio negócio e como ele se envolve e se conecta dentro desse contexto. Eu acho que é um ponto importante. Além disso, e aí como eu estava falando inicialmente sobre esse ecossistema e essas discussões relacionadas à sustentabilidade, né, hoje os mecanismos de prestação de contas de sustentabilidade têm evoluído para tratar o conceito de dupla materialidade, né, que basicamente é conectar, por exemplo, um relatório de sustentabilidade que fala ali dos impactos ambientais, sociais, econômicos, de governança, etc., com o relato financeiro, né, com os impactos financeiros que esses temas têm dentro das organizações. Então, por exemplo, se você olha aqui no Brasil, né, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela já impulsiona e discute, posiciona para que as empresas listadas, por exemplo, em bolsa, reportem através dessa dupla materialidade, que é integrar a perspectiva financeira contábil com as dimensões de sustentabilidade. Então, o próprio mercado começa a se educar para enxergar essas conexões. Porque, de fato, né, é o que você mencionou, Renata. Se uma coisa aperta, se uma hora aperta, eu vou cortar isso, né? E aí perdemos todos, perde a empresa, perde a sociedade. Então, o desafio do líder hoje, empresarial e gestor, de todos os níveis da organização, né, seja alta gestão, conselho, seja presidente, diretoria, é trabalhar para encontrar essa conexão e essa transdisciplinaridade e integração dentro das empresas. Uhum. Não, perfeito. Acho que excelente aí as pontuações que você fez, Gustavo. E hoje em dia, até para se conseguir chegar neste equilíbrio e conseguir integrar, né, todos esses temas, a gente tem escutado falar um pouquinho na eco-ansiedade ou nessa questão da ansiedade climática, né? Como que as empresas devem tratar esse tema? Esse tema ele é bastante presente, especialmente quando falamos aí das gerações mais novas, né, ou dos que estão entrando nas empresas agora. É,
especialmente a geração Z, né, ela passou por um momento bastante difícil nos últimos 5 anos, né. Tivemos aí, por exemplo, a pandemia, né, que fez aí o distanciamento social, ter que ficar longe da escola, por exemplo, do convívio social, essa privação, né, muitas perdas em relação a isso, né, então, também perdendo familiares, amigos, né, uma sociedade que estava doente, por assim dizer, então isso afeta mentalmente, essa é uma geração toda. E por outro lado, o agravo das questões ambientais, né, então, também percebemos nos últimos anos o aumento dos eventos climáticos extremos, da não vou dizer da falha, né, mas, eh, da falta de ação efetiva frente aos desafios das mudanças climáticas, né, uma descrença nos acordos de cooperação e de debate, nas metas e nas projeções das empresas, dos governos, muitas evidências científicas sendo trazidas em relação a essas questões relacionadas à mudança do clima e o futuro do planeta. Então, isso tudo afeta, né, a mentalidade da geração, né? E muitas vezes a gente vê, né, em conversa com jovens, assim, pensando, pô, mas será que o meu esforço ainda vale a pena? Será que a gente ainda tem tempo, né, de transformar? Será que eu vou ter um futuro? Será que alguns estudos mostram também o pensamento dessa geração em não ter filhos, por exemplo, justamente por isso, pensando no aumento populacional, no futuro do planeta, etc. Então cria um ambiente de incerteza, de fragilidade mental que é muito grande, né? E gera ansiedade, né? Porque, né, se você não sabe lidar com aquilo, se você não sabe o que vai acontecer, se existe muita incerteza dentro desse ambiente, né, isso acaba impactando muito esse dia a dia, o que canaliza em outros sentimentos também, de raiva, de frustração, de desânimo, etc, né. E esse indivíduo carrega isso para dentro da organização, né. Então, eu acho que é papel das empresas acolherem, né. Eh, eu falo muito sobre a humanização das organizações, né, de fato, o gestor, né, ter consciência que aquele funcionário, ele é um ser humano com todas as suas complexidades, né, ele tá lá desempenhando um papel, mas ele tem um papel que cumpre dentro de casa, com os amigos, com o dia, com a sociedade, etcétera, e isso carrega, né, e torna o ser humano único, né. Então, eu acho que é papel das empresas entenderem que isso existe, né, acolher essa fragilidade, e eu acho que as ações efetivas das empresas também colaboram para uma visão mais esperançosa das gerações, né, das novas gerações, de que de fato é possível, né, ter um futuro para o planeta e para a sociedade, e que a gente precisa desse esforço colaborativo também para alcançar esses objetivos. E Gustavo, talvez, né, seja até essa nova geração esse impulso para que de fato as empresas comecem a tomar, não que não tomem, né, mas que de fato impulsionem a tomada de decisão de forma não só estratégica financeira, mas também ambientalmente estratégico, né? Então, talvez esse seja um movimento aí para a gente tornar mais efetiva essas questões. E aproveitando, né, o gancho aí que você comentou dessa expectativa, essa nova geração, você esteve, né, na COP28. Quais foram as suas impressões, né? O que a gente pode esperar de resultado aí concreto? Eu estava na conferência também, fiquei, não sei se decepcionada não é a palavra certa, mas imaginei que ações mais concretas, né, o mundo inteiro talvez estivesse praticando e talvez foi uma decepção nesse sentido de ainda estamos muito na discussão, precisa ações de fato mais concretas, né? E até acho que era um anseio de muita gente que estava ali, no sentido de que não, acabou agora, né? Não dá mais para a gente ficar discutindo, a gente tem que começar a agir. Mas eu queria saber assim, quais foram suas impressões? Acho que eu compartilho um pouco dessa visão, né, dessa expectativa em torno dessa COP emblemática, por assim dizer, né, onde sairíamos aí com compromissos mais firmes aí de phase out, por exemplo, de combustíveis fósseis, né, de uma transição energética de fato, né, um avanço maior nas discussões sobre net zero. Eh mas a COP, como sempre, é uma conferência muito complexa nessas discussões, porque você tem muitos interesses, né, é uma conferência das partes, de fato, né, então
cada vírgula é discutida, cada palavra é discutida, cada adendo, cada ajuste é discutido, e especialmente nesses últimos anos, né, com o impacto da Covid, com o impacto do conflito na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, etc., isso afetou muito das discussões climáticas também, né? Especialmente quando se fala da União Europeia, né? O conflito Rússia e Ucrânia afetou diretamente um pouco dos compromissos, da visão deles em relação a esses temas, e acho que trouxe uma preocupação também sobre a dependência que ainda temos, né, por exemplo, de petróleo, de combustíveis fósseis, né, em momentos de crise, né, como se vivencia. Mas sim, como você, eu compartilho essa visão. Eu acho que essa próxima COP também vai ser uma COP morna, né? Pelo que eu tenho conversado aí com as partes, né, e diferentes atores, é uma COP de passagem para a COP que vai acontecer no Brasil e que de fato, de novo, existe muitas expectativas, né? Acho que todos temos muitas expectativas para essa COP aqui no Brasil, mas como você falou, né? Eu não sei até que ponto vou alimentar tantas expectativas para depois não sair frustrado da conferência. É, mas eu vejo que assim, hoje a gente chega num espaço de discutir essas questões ambientais e essas negociações, um nível de maturidade muito maior, pelo aumento das evidências científicas, dos impactos que os países têm sentido em relação a isso, e nos países que podem ser propositores de debates e de soluções, como por exemplo o Brasil, também o interesse em ampliar essa discussão e esse debate, né, porque no caso do Brasil, por exemplo, muitas oportunidades se abrem, né, quando se avança, por exemplo, em regulações de mercado de carbono, de mecanismos financeiros internacionais, etc. Né? Então, tem interesses econômicos também que vão impulsionar esses debates, né? Então, assim, da última COP, sensação parecida com a sua, assim, de esperava mais em relação a isso, mas de certa forma uma realização, né, uma COP nos Emirados Árabes, né, onde o core é o Na petróleo, casa do né? petróleo, né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente avançou o que deu para avançar dentro desse contexto, mas alimento as expectativas para a COP aqui no Brasil também, como sendo um catalisador de ações, como a gente já teve, como eu mencionei, né, Eco 92, Rio Mais 20 e a COP, então espero que a gente tenha aí muitos outros campos que sejam positivos aí para a agenda governamental e empresarial também. Sim. Não, concordo com você, Gustavo. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Bom, falamos muito das complexidades e dos desafios aí em lidar com esses temas e essas iniciativas, né? Mas o que eu gosto sempre de dizer é entender que estamos num processo de transição, né? Apesar de parecer que a gente está muito atrás, nada está acontecendo, etc., né? Os desafios aí estão postos, mas eu acho que estamos fazendo, né? Então, eu diria, para abraçar essa transição, tentar fazer o melhor possível, né? Onde quer que você esteja inserido, seja aí dentro de instituições de ensino, seja aí dentro das empresas, seja aí dentro dos governos, abraçar suas possibilidades, entender esse processo de transição, que é possível aí a gente caminhar para um futuro mais sustentável, com lideranças que sejam mais conscientes, mais propositivas e desenvolvedoras de soluções inovadoras aí. Maravilha. Gustavo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E já fica aí o convite para próximas conversas, tá bom? Porque realmente eu acho muito, muito bacana esse trabalho que você desenvolve e muito importante a gente, né, trazer essa discussão cada vez mais. Perfeito. Muito obrigado pelo convite e espero aí as próximas oportunidades e também agradeço por ter contribuído pelo nosso bate-papo hoje. Maravilha. Bom, no programa de hoje eu conversei com o professor Gustavo Loyola. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.